Agora, o verdadeiro rosto do SPD está se mostrando novamente. Todos aqui podem ver que tipo de mentalidade essas pessoas têm. Qualquer alívio que realmente beneficie os cidadãos deve agora ser descartado novamente. E eu te pergunto diretamente, como você se sente quando ouve algo assim? No debate sobre mais alívios devido à guerra no Irã, Matthias Mirsch, líder do SPD no Bundestag, rejeitou claramente prorrogar o desconto nos combustíveis. Escreva aí se a redução dos preços dos combustíveis está te ajudando. Aqui o preço é constante, um pouco abaixo de 2 euros. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like, uma inscrição e um hype. E agora, vamos começar. Primeiramente, seja muito bem-vindo neste domingo de manhã. Espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso e hoje vamos começar com temas extremamente delicados. Aconteceram distúrbios pacíficos na Inglaterra. Não estou brincando com vocês. Ao mesmo tempo, aqui na Alemanha, a situação se tornou insuportável e o Papa agora deu um sinal. Sim, ele convidou um político da AfD, depois que a AfD não teve ninguém no encontro católico, e lá o ódio e a incitação foram promovidos, entre outros, pelos Verdes e por Friedrich Merz. Neste vídeo de hoje de manhã, falo um pouco sobre isso. A situação na Alemanha está cada vez mais tensa e quero reforçar isso. A Alemanha se tornou um barril de pólvora e eu só estou esperando que ocorram distúrbios aqui, que provavelmente levarão à queda deste governo. Continuar acessível, afirmou o social-democrata no jornal Augsburger Allgemeine, mas a distribuição generalizada não é permanente. Eu prefiro, em vez disso, alívio estrutural como a planejada reforma tributária. E esse é exatamente o ponto na manhã de domingo. A reforma tributária depende de Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, no entanto, parece não estar muito motivado para trabalhar no momento, a ponto de nem sequer apresentar qualquer proposta. Lars Klingbeil já foi advertido várias vezes de que precisa urgentemente começar a encaminhar uma nova reforma tributária. Mas ele está completamente bloqueando tudo. Então sim, precisamos desse alívio, de forma generalizada, principalmente também para as nossas grandes empresas, que talvez não possam respirar aliviadas, mas que têm enormes benefícios. Eu não recomendaria aos meus filhos irem para os Estados Unidos hoje. E com isso, o chanceler naturalmente chamou a atenção no Katholikentag de Würzburg. Vocês ainda se lembram do vídeo do Papa? Escrevam aí embaixo se vocês ainda sabem de qual eu estou falando. Ontem, ele convidou um político da AfD para ir até ele. Esse político da AfD confirmou novamente para ele o que já circula em todos os canais aqui. A AfD defende as crianças e as famílias que vêm da Europa. E sim, o Papa, pelo que se ouve dos círculos do Vaticano, ficou muito impressionado com isso. Ouvir que a AfD, principalmente na Alemanha, quer apoiar as famílias, especialmente com relação às crianças. E ainda vai haver alguns atritos por causa disso. Aliás, nossos políticos aqui na Alemanha, ou até mesmo alguns bispos, estão indignados agora porque não foram convidados pelo Papa. E eles também precisavam tanto de uma audiência, e os verdes, esses estão completamente fora de si. Porque eles também não foram convidados. Aliás, uma pequena observação. Aquela ali é minha filha. Ela teve uma noite muito longa ontem e por isso ainda está dormindo. Sim, no meu escritório, quando quero assistir coisas que o resto da família não quer assistir. A gente sempre tem aquela sensação de vez em quando de que agora pode dar certo, e aí acaba não dando. Por esses motivos que mencionei, tenho dificuldade em continuar acreditando nesse governo. Mas é isso que todos aqui na Alemanha estão vendo agora. Os verdes votam junto com a AfD e fazem isso de forma consciente. Ao mesmo tempo, vem de novo o troco. Sim, é preciso urgentemente colocar o exército alemão, a Bundeswehr, sob a égide da UE, para jogar ainda mais lenha na fogueira. Eles já nem pensam mais em uma reforma tributária, que precisamos urgentemente aqui para refinanciar de alguma forma as dívidas. Simplesmente não conseguimos mais eliminá-las. Um ministro das Finanças que, nos Estados Unidos agora já pode-se quase dizer, é classificado como terrorista ou como alguém que já fez parte de uma organização terrorista.
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos que estão se afastando cada vez mais e com isso causando mais um grande prejuízo econômico, podemos dizer aqui na Alemanha que o país está encurralado. E é exatamente por isso e por essa razão que eu não me canso de repetir tudo isso. Em algum momento, se não tomarmos cuidado, se não conseguirmos reunir as pessoas novamente, então eu tenho que dizer que estamos aqui à beira de uma guerra civil. E tudo o que não está à esquerda de Stalin, sim, podemos dizer isso com certeza, ultimamente é chamado de fascista aqui na Alemanha. E todo mundo que agora não se levanta para estar à esquerda de Stalin já precisa ser atacado aqui na Alemanha. Como, por exemplo, agora as novas ações terroristas em Berlim, onde os próximos atentados já estão sendo planejados de um grupo extremista de esquerda. Linksextremistischen. A organização já está planejando. Eu só me pergunto, como eles sabem que essas ações estão sendo planejadas, mas ao mesmo tempo não conseguem prender essas pessoas? Talvez você possa me explicar isso aqui embaixo. Eu posso explicar aqui embaixo. Eu posso te explicar nos comentários abaixo. Mas, para ser sincero, eu perdi a esperança nesse governo. E todo mundo sabe que não podemos mais sustentar o mundo inteiro com dinheiro. E sim, todos nós sabemos disso. Ou você está do outro lado? Todo mundo aqui na Alemanha sabe que não dá mais para continuar com esse governo. Só pelo que vocês ouviram no começo. Qualquer alívio para o cidadão é obsoleto e deveria, na verdade, ser eliminado. Só então, quando atingem um certo grupo-alvo, ou seja, esses fascistas aqui na Alemanha. Ricos também são capitalistas, portanto, fascistas. Essa é a lógica da esquerda. Só então, sim, só então são feitos alívios, porque se ataca minorias. E já vamos falar disso na Inglaterra. Aliás, vou poupar vocês das imagens. Foram realmente, eu comparei mais ou menos com as imagens do Love Parade. Eu diria que ontem havia pelo menos entre 500 mil e 2 ou 3 milhões de pessoas que se reuniram pacificamente para recuperar seu país. Keir Starmer estava absolutamente fora de si e disse que ódio e incitação estavam sendo espalhados nas ruas. Contra manifestações onde diziam que Tony Robbins deveria ser morto a tiros, praticamente não houve reação. Havia apenas alguns poucos manifestantes isolados. No geral, foi tudo muito tranquilo. E eu só me pergunto, porque também conversei com várias pessoas que organizam manifestações, onde estavam as manifestações aqui na Alemanha? Poderíamos ter dado um sinal ontem, assim como muitos outros países também fizeram. A Alemanha perdeu a oportunidade mais uma vez, mas em algum momento isso aqui vai explodir. E quando explodir, bem, acho que todos nós vamos querer estar presentes. E quando isso explodir, eu, claro, gostaria muito de estar lá. Eu gostaria de ver isso, porque aí também acaba a mentira. Da União Europeia, tudo o que eles nos fizeram durante anos, como eles nos trataram esse tempo todo. Espero que agora na Inglaterra... Não, de verdade. Ralianto, então, eu caixa que também caixa sobe. Digo, caixa sobe. Links ist. Eu espero que nós... E eu espero, claro, que isso também chegue muito rápido à Europa. É isso que deve acontecer, que esses relatos parem. Sim, isso é possível. É como a pergunta se agora a Alemanha fosse eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de futebol, se só Julian Nagelsmann poderia ser responsabilizado por isso. Bem, provavelmente não. Mas mesmo assim, o DFB se separaria de Julian Nagelsmann. Então Friedrich Merz é o chanceler federal. A única coisa que ele realmente tem é a reivindicação pela liderança que ele precisa exercer. Não, claro que o treinador é responsável por isso. Por quê? Ele é o cabeça da equipe e se ele não conseguir e for eliminado nas fases iniciais, então ele é o único responsável por isso, porque ele não conseguiu unir um dos melhores times do mundo em torno de si. Assim como a Federação Alemã de Futebol é culpada quando cada vez menos pessoas assistem, por exemplo, a Eurocopa ou a Copa do Mundo. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não querem mais ser doutrinadas. Se o chanceler não conseguir colocar esse barco de volta no rumo, ele é o responsável e tem que fazer as malas e ir embora. É simples assim.
Se você assume uma posição de liderança, então tem a obrigação de garantir que tudo funcione direito. Senão, ele está no lugar errado. Se você assume a liderança de uma empresa, como por exemplo Elon Musk na X, então só ele é responsável, ou você é responsável, por garantir que o sistema funcione. Se o sistema desmorona, então o chefe, o treinador, o líder, seja lá como for, cometeu um erro. E ele carrega a culpa por isso e precisa se justificar e assumir as consequências. Mas quanto às consequências, bem, acho que agora no futebol, pelo que fiquei sabendo, o clube antifascista São Paulo foi o último a ser rebaixado. Fico feliz com isso, especialmente quando alguém se posiciona dessa forma. Bem, essa é a minha opinião, agora que receberam o troco e vão receber muito, muito menos dinheiro por isso. Seja muito bem-vindo de volta à segunda divisão, querido São Paulo. E eu espero que, com o posicionamento de vocês aqui na Alemanha, para dividir ainda mais o povo, que vocês também acabem caindo para a terceira divisão. E o que será que vai acontecer com Frankfurt? O que será que vai acontecer com eles?